Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui quem tá falando é a pastora Tassiana, aqui na Noruega. E eu fiz um vídeo essa semana, em norueguês, e eu senti a necessidade de fazer ele também em português, porque eu acredito que o assunto, ele é muito atual para os dias de hoje e muito importante também. Eu tava aqui, meditando na palavra de Deus e conversando com o Senhor, E Deus, ele trouxe uma palavra à minha mente, que eu acredito que essa palavra é uma palavra-chave para nós que somos cristãos. A palavra, ela chama-se arrependimento. É uma palavra, grande, mas que tem um sobrepeso muito maior quando não se é praticada. Ou seja, a gente vai passear um pouquinho aqui na Bíblia, porque eu vou trazer aqui, vou dividir com vocês aquilo que o Senhor ele colocou no meu coração, Que é uma coisa hoje em dia que não tem sido muito ministrada nas igrejas, Não tem muito se falado, sobre arrependimento, sobre salvação. Tem se falado sobre tudo, até de estética, dentro da igreja, mas essa palavra arrependimento, pedir perdão, arrependimento, são palavras que quase hoje em dia a gente não se escuta mais, na casa do Senhor. E o Senhor essa semana ele falou muito comigo sobre isso. Então a gente vai, passear um pouquinho na Bíblia, porque eu quero dividir com vocês, como eu já disse, Então aqui, arrependimento, Naquela época, os fariseus pensavam, e eles pensam até hoje, que para eles bastava apenas ser descendente de Abraão, que estava tudo bem na conta, na matemática com Deus, Isso eles achavam, não, nós somos filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, somos descendentes, Temos essa linhagem. Então, isso para eles, eles achavam que isso era o suficiente para que eles tivessem acesso ao reino de Deus. Então, a gente vai lá em Mateus 3, 7 ao 9. Mateus 3, do 8, a partir do 8, que diz assim: Produz, pois, bons frutos, dignos, deixa eu ver se é esse aqui, gente, dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, eles acreditavam, eles se sustentavam pelo fato de serem descendentes de Abraão. Então, eles se sustentavam nisso. Para eles, a sustentabilidade deles era um suficiente, que eles, sendo descendentes de Abraão, eles teriam acesso ao reino de Deus. E nós sabemos que não é assim, que o único acesso ao reino do Pai é através do Filho. E eles também, através da circuncisão, Eles eram circuncidados e eles seguiam as leis do Antigo Testamento, Mas a gente sabe bem aqui, através da circuncisão, hoje em dia, nós circundamos o nosso coração, Quando Cristo veio, a nossa circuncisão é interna, é do nosso coração. E nós fazemos parte da nova aliança. Não diz assim, mas não, pastora, o Antigo Testamento, não. Tanto é que o próprio Jesus disse que ele não veio para abolir o Velho Testamento, ele veio para que fosse cumpridas as leis. E ele cumpriu todas as leis à risca. Ele foi o único aqui na Terra que ele conseguiu cumprir as leis dos 10 mandamentos.
Então, vamos lá. Então, para esse povo aqui, não tinha esse negócio daí de se arrepender, pedir perdão. Não, a gente é descendente de Abraão, tá tudo de boa, é legal. O sangue do rei, o sangue azul corre nas veias, então a gente tá salvo. Mas só que existia um profeta chamado João Batista, anunciava a chegada do Messias e que as pessoas têm que se arrepender. Vamos ver onde é que está isso? Está em Mateus 3, o 1 e o 2, que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, aqui, o profeta ele já estava sendo usado por Deus para trazer a notícia do arrependimento. E aqui eu vou dizer a vocês, a palavra arrependimento para o grego é metanoel, que significa mudança de atitudes, de ações. Então, quando você diz assim, eu me arrependi, isso é uma metanoia. Então, quando nós nos arrependemos, tem que existir uma mudança de atitude. Tem que existir uma mudança no comportamento. Tem que existir uma mudança nas ações. É por isso que muita gente acha a gente cristão chato. Porque fulana virou evangélica. Porque eu não sou evangélica, eu sou cristã. E tem uma diferença muito grande disso. Então, é porque fulaninha virou crente agora. E agora ela tá cheia de frescura. Não, gente, não é isso. Porque cada vez que a gente se arrepende, o arrependimento ele funciona dessa forma. A gente pedir perdão. E o perdão ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que ser legítimo. Ele tem que ser sincero. Quando a gente pede perdão a Deus por uma coisa, a gente não pratica aquela ação novamente. Eu, há muitos anos atrás, eu caí num pecado sério com Deus. E eu passei 2 anos, amados, pedindo perdão a Deus, arrependida. E Deus, ele dizia vezes por vezes que ele tinha me perdoado. Só que eu não tinha me perdoado. Entendeu? Então, assim, isso que aconteceu na minha vida foi antes de eu ser pastora. Mas eu passei 2 anos, amados. 2 anos. Eu não sonhava nem em ser pastora. Eu era cristã e eu caí no pecado. Só que o pecado, ele tem que gerar dentro da gente o arrependimento. Porque quando a gente está pecando e não gera o arrependimento, é porque não teve essa metanoia, ou seja, essa mudança de pensamento, ela tem que existir. Porque quem te traz o arrependimento não é o vizinho A, B, C, não. Porque o vizinho A, B, C, ele te aponta e ele te julga, é diferente. Quem te traz o arrependimento chama-se Espírito Santo de Deus. Como, pastora? Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas, automaticamente o Espírito Santo ele faz morada dentro de nós. E é só ele, só o Espírito Santo de Deus, que tem o poder, com amor, de nos trazer ao arrependimento. Então, a palavra arrependimento é metanoia, ou seja, mudança de atitude. Então, se você realmente se arrependeu, você não pratica. Você não faz mais aquela prática. Por exemplo, eu me arrependi de ter bebido, que eu bebia antes. Eu estou trazendo um exemplo. Então, se eu estou realmente arrependida de ter praticado esse ato da bebida, eu deixo de fazer.
eu não bebo mais. E isso aconteceu comigo, amados. Porque eu mesmo cristã, eu ainda continuei na rebeldia. Disse, não, mas uma cerveja não é pecado. Então tomava uma cerveja aqui em casa. Eu nunca, negócio de bar, essas coisas, deixei faz muitos anos. Mas eu gostava aqui na sexta-feira tomar minha cerveja com meu marido. E o Espírito Santo, ele foi trazendo a mim constrangimento. Porque não tem nada que o Espírito Santo ele peça a mim e a você para a gente fazer que vai doer ou que vai ser impossível de se conseguir e que vai ser obrigatório. Não. O Espírito Santo, ele vai movendo de uma forma, ele vai se movendo dentro de nós de uma forma que quando ele pede algo a gente, é tão leve da gente fazer. E para honra e glória de Deus, de Jesus, do Espírito Santo de Deus, eu estou há 3 anos sem beber praticamente. E digo sinceramente, amados, eu não tenho vergonha de falar dos meus erros, não tenho vergonha nenhuma, porque quando a gente erra, a gente aprende. Porque na Bíblia diz que o cair é nosso e o levantar é de Deus. Só Deus nos levanta. O irmão que está do lado, se bobear, ele termina de te empurrar a ladeira abaixo. Porque hoje em dia a gente vê, muitas das vezes, é até assim, um irmão, até que sabe alguma coisa, né? E até usa nisso, até nas redes sociais, para te vender, para falar do teu caráter. Mas eu gosto sempre de trazer testemunho, porque a minha vida é um testemunho vivo. Então eu não tenho nada que esconder de ninguém, tá entendendo? E assim, os meus erros, as minhas quedas do passado, Deus, ele reaproveitou, ele reciclou, né? Porque Deus, ele não joga nada no lixo. Ele não me jogou no lixo, porque ele vai jogar meu passado no lixo. E ele reaproveita o meu passado para que, através da minha vida, Deus, através da minha vida, alcance outras pessoas. E o que as pessoas ainda continuam apontando como um pecado, Deus, ele transforma o pecado em respaldo. É diferente. Mas o pecado, ele só passa a ser respaldo quando você passa pelo processo do arrependimento. Porque o arrependimento é isso, amados. É você se arrepender e não fazer mais. É você fazer e você ficar constrangido. O Espírito Santo, ele te constrange de uma forma que você se sente suja, você se sente como se fosse uma fruta podre dentro de um cesto de frutas bonitas. Entendeu? Mas não é na dor, é com amor. Só o Espírito Santo que sabe fazer isso. Mas vamos continuar aqui. Então, a gente já aprendeu isso, né? Então, assim, Mateus 4:17. Vamos ver aqui. Mateus 4:17. Vamos ver aqui. O que é que diz Mateus 4:17? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Primeiro foi João Batista, o profeta anunciando, e agora veio Jesus. Aqui é Jesus dizendo, não é mais João Batista, amados. Jesus diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu estava um dia, isso não faz muito tempo, porque todo dia eu agradeço a Deus pelo dia que Deus me deu. Mas teve um dia que eu estava orando e disse, Senhor, me perdoe. E assim, a oração do perdão, aí veio crescendo mais. Me perdoe como mãe, me perdoe como amiga, me perdoe como esposa, me perdoe como tua serva, me perdoe como filha. E eu fiquei falando, me perdoe como isso, como aquilo outro. E o Espírito Santo dizendo, tá faltando. E eu disse, meu Deus, eu estou tentando me lembrar de coisas, né, que pode estar no inconsciente aqui, e de eu não ter me lembrado de pedir perdão. Aí o Espírito Santo disse assim mesmo, filha, peça perdão até pelas coisas que você não lembra. Aleluia.
Porque às vezes existem coisas, amados, que às vezes está lá no nosso inconsciente, lá guardado, na caixinha que tá as linhas e as agulhas. Mas quando você não lembrar, quando você orar, você peça perdão a Deus, até pelas coisas que você não lembra. Porque aqui na Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, arrependei-vos. Jesus não está dizendo, venha o reino dos céus, arrependei-vos. Não, a ordem é essa. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu acredito que o arrependimento é uma das chaves para nós irmos morar no reino. Então, quando a gente for orar, vamos pedir perdão, gente. Vamos voltar a essa prática. Hoje em dia eu não vejo a igreja se arrependendo. A igreja hoje em dia está parecendo, me perdoem a expressão da palavra, mas está parecendo uma casa de ninguém. Às vezes eu vejo na igreja, se faz até propaganda política em cima do púlpito, mas não se fala de arrependimento. Não se fala de salvação. Não se fala de perdão, de pedir perdão. Porque também o arrependimento, o pecado, ele gera o arrependimento e o arrependimento traz ao perdão. Porque se você não se arrepende, você não pede perdão. E nós temos que pedir perdão. Vamos continuar aqui. E o perdão, eu coloquei aqui. O perdão nos traz, o arrependimento, perdoe. O arrependimento nos traz cada vez mais próximos de Cristo. Então, cada vez que a gente se arrepender, até por coisas, até o meu inconsciente, Deus, perdoa. Até por aquilo que futuramente eu posso vir a pecar. Perdoa. Porque cada vez que a gente se arrepende, vai acontecendo a metanoia, porque arrependimento significa isso, metanoia, mudança de atitude. E é quando a gente vai mudando as nossas atitudes, a gente vai se aproximando mais de Cristo. Porque não é Cristo que se afasta da gente, é o pecado que nos afasta de Cristo. E quando o pecado está no meio, e você não tem o arrependimento, e você não pede perdão, aí fica aquela barreira do pecado ali no meio entre você e Cristo, impedindo você e eu de me aproximar dele. Não existe ninguém que não seja pecador, mas através do sangue de Cristo somos curados, através do arrependimento sincero, lavados e levados ao arrependimento. Então, o sangue de Cristo, ele nos traz, ele nos leva, ele nos conduz ao arrependimento. Sabe por quê, amados? Porque quando nós temos gratidão, presta bem atenção nisso. Quando existe a gratidão pelo sangue do Cordeiro Santo derramado na cruz, então, se não tem gratidão, não tem como ter arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem mudança de ações e não tem o perdão. Vejam como as coisas estão entrelaçadas. Quando eu fiz o vídeo em norueguês, eu tenho alguma dificuldade, não que eu não fale norueguês, mas eu tenho alguma dificuldade de procurar algumas palavras no idioma que eu ainda não conheço, palavras específicas, bíblicas. E eu não tive essa revelação que eu estou tendo agora nesse vídeo, em português. Então, presta atenção, a gratidão, ela te puxa, ela te chama ao arrependimento. E o arrependimento te leva ao perdão. E o perdão, o arrependimento de coração te aproxima do Pai. Vamos ver por que Deus ele falou ao meu coração que não existe ninguém que não seja pecador. Porque uma vez eu ouvi da boca de um pastor que ele não tinha pecado nenhum.
E eu disse a ele, o senhor já está sendo filho de Satanás, porque o senhor está mentindo. Satanás é o pai da mentira. Mas agora a gente vai saber por quê. Deixa eu ver aqui, gente, para eu não me perder, tá bom? Mateus 23, 28, que diz assim: assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eita, Jesus. Então, isso é uma coisa bem cotidiana de se ver hoje em dia, principalmente no meio cristão, que eu parei, amados, de fazer parte de conferências, né? Eu desacreditei disso, para falar a verdade, porque eu não acredito num ambiente onde tem 50, 100, sei lá, 200, não importa a quantidade de pessoas, estamos ali todos com o mesmo espírito, né? Estamos todos né, para adorar, para procurar a face do Senhor Jesus. E às vezes são tantas profecias lançadas, às vezes Deus usa tantos irmãos. E uma conferência acaba num domingo e numa segunda-feira se reúne 3 ou 4 num café para falar mal da pessoa. Então, isso tá aqui, ó. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Infelizmente, nós estamos passando pelo tempo, né, que o amor de muitos está esfriando. Então, é muito difícil hoje em dia você, no meio cristão, tá, gente? É muito difícil você encontrar uma pessoa sincera, realmente sincera. Porque isso aqui retrata bem os dias em que nós estamos passando. E quando você tenta ser sincero, quando você, né, eu tenho um defeito muito grande, amados, porque eu falo o que eu penso. Né? E hoje em dia são tantas pessoas, né, como tem aqui, né, no exterior, tá todo mundo justo, todo mundo é santo, mas por dentro só Jesus conhece o coração. É uma coisa que a gente sempre diz, né, em Pernambuco, que chama-se sepulcro caiado, né? E aqui em Romanos, deixa eu ver agora, Romanos 3:12, diz assim: não há justo, nenhum sequer. Então aqui já diz tudo, né? Nós somos justificados através do sangue de Cristo. Porque aqui na Bíblia já está nos denunciando que não existe um justo na terra. Nós devemos produzir também obras de arrependimento. Vamos ver lá em Atos dos Apóstolos 26:20. Que diz assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependesse e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Mas, pastora, quais são as obras dignas de arrependimento? Ou seja, quando você se arrepende, acontece ao mesmo tempo, que significa a mesma coisa, a metanoia. Então, você não faz mais aquelas práticas. E quando você não faz aquelas práticas, isso significa obras de arrependimento, frutos de arrependimento. Mudança de vida, mudança de estilo de vida, vida nova, um novo fôlego de vida com Jesus. E aqui, vamos para Marcos 1:15. Essa é aqui, gente, eu já separo tudinho, né? Porque tem que estar tudo organizadinho, né?
Deixa eu ver aqui. Marcos 1:15. Vamos ver aqui. Que diz assim. Deixa eu ver. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Novamente. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mais uma vez, Deus vem batendo na porta do arrependimento. E na minha cabeça não entra como as igrejas hoje em dia, no mundo todo, viu, gente? As igrejas hoje em dia não falam mais de arrependimento. Da igreja dobrar o joelho e dizer, vamos passar aqui o tempo que for preciso, orando, se arrependendo. Porque se a gente não tiver arrependimento, a gente pode colocar em risco até a nossa própria salvação. E aqui, eita Jesus, sabe por quê, amados? Eu vou dizer a vocês. Lá em Romanos 5:20, muita gente gosta desse versículo, mas quando ele vem à prática é diferente. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos lá. Não importa o pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Essa não tem perdão. Mas se você adulterou, se você roubou, se você matou, se você furtou, se você enganou, se você mentiu, ou seja, quando você se arrepende, quando você pede perdão, o Senhor Deus, ele pega tudo que está lá atrás, tudo que passou, e ele joga no mar do esquecimento. Lá em Isaías fala disso. A palavra do Senhor diz assim, eis que das tuas transgressões eu não me lembro mais. Quem usa pessoas e quem traz o passado e quem expõe o teu passado é Satanás. Mas nós temos que aprender a aproveitar o passado e a gente utilizar como arma, como testemunho de vida. Porque eu acredito muito, amados, em relação ao respaldo, sabe? Então, eu acredito que, por exemplo, um ladrão, ele passou anos da sua vida roubando, conheceu a Cristo, se arrependeu, aconteceu a metanoia, mudança de vida total, Deus abençoou, deu uma família. Mas se o ladrão chegar e for testificar e for ministrar sobre, vamos dizer assim, uma coisa que ele nunca fez, ou seja, ele nunca cometeu o adultério, mas ele roubou. Então, se ele chegar no púlpito e ele for ministrar contra adultério, por exemplo, então não fica uma coisa totalmente testificada. Então, ele pode perfeitamente pegar aquele passado dele, pegar toda a experiência que ele teve do mundo, que ele não pratica mais, já aconteceu o arrependimento, e Deus utilizar daquilo ali, reciclar, para que ele vá ministrar num presídio, por exemplo. Quantas almas uma pessoa dessa alcançaria? Porque essa pessoa, ela tem uma mochila nas costas que chama-se respaldo. E é muito bom a gente falar daquilo que a gente sabe. Eu vejo muita gente que, tipo assim, vou dar um exemplo. Ah, coitada, assim, assado, coisa e tal. Gente, quem fica trazendo o passado, quem fala do passado,
de uma forma acusadora, de uma forma que quer denigrir a tua imagem, é o diabo. É o diabo se utilizando da pessoa para fazer isso. Porque quando Deus ele recicla o nosso passado, ele reutiliza para alcançar vidas. Então, já deixei aqui, tá aqui. Todos nós somos pecadores, um justo não há. Agora vem eu falar o que Cristo disse. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí às vezes eu fico me questionando, como pode uma prostituta falar de uma adúltera? Por exemplo. Como é que pode um assaltante de banco, né, falar de uma assaltante de carteira? Pecado é pecado, minha gente. Não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem aquela fita métrica para medir o pecado. Quem mede o nosso pecado é Jesus. Como, Tassiana? No dia que a gente vai mostrar as nossas mãos diante do Senhor. Tá bom? Então, é isso que eu queria dividir com vocês. Eu reativei, eu tô com 2 canais agora no YouTube, um em norueguês e outro falando em português. Então, quem sentiu que esse vídeo aí é de serventia para a vida de alguém, né? Porque o objetivo aqui, como eu falei lá em norueguês, não é ganhar dinheiro, não é ganhar like. Eu já tenho meu salário, gente. Eu já vivo bem, graças a Deus. Né? Deus ele já supriu tudo na minha vida. E é realmente para que a gente venha acordar, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de bater de frente, sabe? E às vezes Deus me dá umas tarefas de casa difíceis que outras pessoas talvez não tivessem a coragem de fazer, né? Mas que eu não tenho problema de trazer. Às vezes até assuntos polêmicos, assuntos, né? Como esse agora, arrependimento, essa palavra que quase está saindo do vocabulário cristão, né? Mas eu acho que eu nasci para nadar contra a maré. Então, eu espero que, né, se você, como eu já disse, se você sentir vontade, tá lá, pastora Tassiana Lauritzen, aí você vai ver, tem o vídeo em norueguês e tem em português. São duas Tassiana Lauritzen, mas uma em português e outra em norueguês. Então, se você gostar aí, manda para alguém, não sei, deixa Deus usar esse vídeo para, se pelo menos atingir uma pessoa, eu acredito que o Senhor, ele já conseguiu, né, se utilizar da minha vida para que aconteça a metanoia na vida de alguém, né? Então é isso, gente. Então, ó, um beijo para vocês. Não sei com quanta frequência vai estar saindo o vídeo, eu tô sendo realmente direcionada por Deus, né? Eu tinha fechado meu canal no YouTube, mas agora tá reaberto. Então, quem sentiu o desejo no coração, vai lá, né? E fiquem todos na paz de Cristo e que nós venhamos, a igreja de Cristo, a igreja viva de Cristo. Nós venhamos a nos arrependermos. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Amém? O mestre está chegando, o rei. Ele está quase chegando, falta bem pouquinho. Então vamos manter tentar quanto mais a gente puder manter a nossa vida, né, com integridade diante do rei. A minha preocupação não é com ninguém ao meu redor, porque eu não devo nada a ninguém. A minha preocupação é quando eu for mostrar minhas mãos diante do meu Pai que está nos céus. Aí é que eu vou, né? Aí é que a gente tem que gemer. Aí é que a gente tem que endireitar nossas vidas. Porque a gente vai chegar esse dia, amados, do trono. A gente vai ficar diante e a gente vai contar a nossa história para Ele. E qual é a história que você tem para contar para Jesus? Então, beijo para vocês. Fiquem todos na paz. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.